No vídeo de hoje, nós vamos descobrir quem é Ismael Lopes. Provas caiam nelas, não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram. Quem é? Primo de Fabiano Lopes? Ou será que não? Irmão, talvez? Você é louco, cachoeira? Não. Antes de a gente falar sobre esse colega aí, preciso falar algo muito sério com vocês, bolsonaristas, petistas, enfim, todos aí que tem algum políticozinho de estimação, né? Não importa a torcida que seja, quero deixar bem claro, eu não tenho ódio, tá? Uma coisa é você falar as verdades, outra coisa é você ter ódio, rancor, raiva, querer que morra, querer que isso, querer que aquilo, né? Realmente. Então assim, eu quero que vocês consigam separar a minha crítica, tá? As verdades que eu falo do seu político, que te entristece, que te deixa puto da vida comigo, né? Não só comigo, mas com outros aí que também falam as verdades. E aproveitando, tá? Não só político, porque no meu caso aqui, além dos políticos, eu tenho que falar dos religiosos picareta, né? Daqueles que se dizem servos de Deus sem ser, que talvez um dia foram, mas resolveram se desviar para adorar Mamon, né? É claro. Então é isso, e eu vou estar falando desses caras aqui, tá? Então se você não gosta, se você tem problema, sei lá, algum tipo de problema de ver ou ouvir algumas verdades, porque não vai pelo que eu falo, você não pode ir pelo que eu estou falando, você não pode. Realmente. Você tem que ir pela pesquisa, você vai no Google, você vai no Perplexi, enfim, você tem vários meios de pesquisar o que eu e muitos outros estão falando. Você não precisa ir pela gente, tá? Só que eu vou falar uma coisa para você, você tem que ir por meios de comunicação que também não tem bandeirinha, entendeu? Que também não torce nem para um lado nem para o outro, tá? Ah, agora eu entendi! Vocês têm que ir por um lado de pesquisa daquele meio de comunicação que fale a verdade, tá? Mas assim, o Google para mim é o mais confiável, tá? A gente vai estar comentando aí esse vídeo aí, tá? Então vamos lá, acompanha comigo. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas, não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que fizeram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Ou seja, passou o cara a falar só uma das verdades para os irmãos começar a falar em língua estranha na vigília. Isso era uma vigília, era para ser uma vigília. E era o pessoal estar concentrado em Cristo. Aí você vê, além deles baterem no cara, que por mais que ele fosse petista, o que ele quisesse ser, você entendeu? Mas se eles estivessem no Espírito de Deus mesmo, eles jamais iam fazer o que eles fizeram, jamais. Podia até tomar o microfone, mas sair escorraçando o cara, xingando, falando em língua estranha que eles falaram aí, que é bem estranha, né? Tão estranha que nem Deus aprovaria essa língua estranha deles, né? Desde o começo até o final aí, quando tomaram o microfone do rapaz aí e foram escorraçando ele. Mesmo que ele seja um infiltrado, isso não dá o direito de uns caras que se dizem servo de Deus fazerem umas merda dessa, entendeu? Então essa é a minha opinião, é isso. Agora calma que tem mais, vamos lá.
Meu nome é Ismael. Sou um dos coordenadores nacionais da Frente do Evangelho. Agora você dá entrevista aí agora, né? Era isso que você queria, Gente, eu vim pra cá. Esse animal que tá falando aí no fundo aí. Era isso que você queria, né? Era isso que você queria. Ué, vocês não deram... Se era isso que ele queria de verdade, vocês não deram o que ele queria? Vocês que deram, seus animais. Vocês que deram. Vocês que fizeram a merda que vocês fizeram. E aí agora quer acusar o cara? Entendeu? Fazem as merdas que vocês fazem. Como sempre fizeram merda. Continuam fazendo merda. E aí depois quer acusar o cara? Que foi isso, que foi aquilo? Era se vocês fossem servos de Deus, se vocês fossem crentes de verdade, se vocês fossem crentes e não cretinos como são, se vocês não fossem tão cretinos, ele não teria o que vocês estão dizendo que ele tem, que ele conseguiu o que ele queria. Mas por que ele conseguiu o que ele queria? Porque vocês são cretinos, vocês não são crentes, vocês são uma cambada de cretino, é isso, é por isso, só por isso que ele conseguiu o que ele queria, só por isso. Se vocês pensassem mais, em vez de agir como animais, como vocês têm agido, é isso. É só isso. Uma iniciativa de tentar fazer uma fala baseado na palavra de Deus para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem, mentindo para o povo. A mídia deveria mostrar em nome de Deus, acontecendo com o Brasil. em nome... E, como vocês podem ver, tem esses imbecis de fundo. Que uma farsa! É uma farsa! A mídia tem que mostrar a verdade! Qual que é a verdade? Qual que é a verdade? A verdade é o quê? Que se fosse o Lula com a tornozeleira e picasse o ferro nela, e aí, é inocência? Ah, não, o Lula não. O Lula pode condenar. O Lula é vagabundo mesmo, é bandido mesmo, então pica o pau. Agora, como é o vagabundo de vocês, como é o bandidinho de vocês, de estimação de vocês, aí é mentira. Aí não, é que inventaram. Ah, não, é que estão com complô. Ô meu, vamos deixar de patifaria, vamos deixar de pataquada, beleza? Agora, seguindo. Isso é uma farsa! Farsa! Vocês eram pra mostrar a verdade em nome de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou contra o Estado Democrático de Direito, que cometeu crime contra o Estado brasileiro, que trai o Estado brasileiro, pedindo que outro Estado estrangeiro atente contra o Brasil. Gente que, por irresponsabilidade, na melhor das hipóteses, fez com que 700 mil pessoas morressem, podendo evitar 500 mil. Fingindo de pastor! Fingindo de pastor! É teólogo. Quem fez teologia, sim, pode se intitulizar como pastor. Pode se intitulizar como pastor, porque é teólogo. Sendo teólogo, é um religioso. Você entendeu? Você fez a faculdade, é igual, qualquer profissão é assim. É tipo como se fosse uma profissão, de uma certa forma. Você fez a teologia, você está apto a exercer o mandato de pastor. É isso. Não é fingindo de pastor, o cara é. Só que a diferença é que ele é um pastor, mas é do outro lado da torcida, né? É isso. Realmente. Entendeu? Mas que é ridículo, esse papelão que os bolsonaristas estão fazendo, é ridículo. Porque, da onde que vocês viram... Não, peraí, vamos continuar. Porque eu quero ir por partes, vamos lá. Morte, se tivesse feito o mínimo, essa gente não pode falar em nome de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não há justiça se o pobre não for atendido. Não há justiça se a mulher não for protegida. Não há justiça se todos e todas não forem abraçados, acolhidos e acolhidas pelo Estado brasileiro. Ele falou verdades, tá? Vamos lá. Ele falou algumas verdades, deixou de falar outras. Alguns falaram que era infiltrado e realmente é isso aí. Ele, de uma certa forma, está sendo infiltrado pela organizada da esquerda, de uma certa forma. Né? Mas, independente de ser infiltrado, existe uma verdade, a verdade que é Cristo. Só que, tem um porémzinho, tá? Que eu vou colocar aí, os líderes evangélicos usaram a Bíblia, Cristo, as coisas de Deus, para ludibriar todas as pessoas que hoje são ainda bolsonaristas, todos os outros que deixaram de ser, graças a Deus, mas usaram a palavra, a Bíblia, o Espírito Santo, tentaram usar, né, o Espírito de Deus, as coisas de Deus, para poder dizer que Deus está apoiando um lado político da história. E quem não estiver apoiando, está com Satanás.
Entendeu? Então aí tá errado. Agora, o que Ismael tá tentando fazer aí, pelo que eu vi, é a mesma coisa, só que pro lado da esquerda, tá? E é isso que eu sou contra. Aí eu vou mostrar para vocês aí qual lado, qual ponto que é. Vamos lá. Trabalho muito importante de assistência, mas o meu sonho, enquanto cristão, é cuidar para que a igreja não precise fazer isso, para que o Estado atenda todas as necessidades do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu vim e é por isso que eu vou continuar lutando e atentando contra aqueles que se levantam contra a justiça do reino de Deus. E é isso. Ele está querendo lutar através do Estado para que a igreja deixe de cumprir o papel dela. A igreja não pode deixar de cumprir o papel dela. Mas assim, a realidade é, o Estado não vai ser perfeito. Lógico, tem que fazer a sua obrigação? Tem. Tem que fazer a lição de casa? Tem. Mas o Estado só vai fazer isso porque se não fizer, o povo tira ele de lá. É isso. Aliás, era para fazer, né? Porque o Estado, na realidade, ele tá pisando, chutando o ovo do povo, ó. Não é de agora. É por isso que tá essa pataquada toda. Porque entra bandido e sai bandido e ninguém faz nada. Só pensam no seu próprio roscoff. Essa é a verdade. E mais uma vez eu falo aqui, não venha dizer pra mim que a esquerda é melhor, que a direita é melhor, que é tudo farinha do mesmo saco. Cada um só faz aquilo que é bom pro seu olho da sua goiaba, para poder permanecer com o anel de Saruman durante 4 anos ou até 8 anos. Entendeu? Para poder mandar em quem quiser mandar e desmandar em quem quiser desmandar. Essa é a verdade. Entendeu? Porque benefício para o povo? Nenhum. E alguns fazem um pouco de benefício para poder se manter no poder. Porque se não fizer, para a maioria, vai sair. Que é o que aconteceu com o Bolsonaro. Por que ele saiu? Porque ele prejudicou muito. Muito. Não foi pouco. Foi muito, ele prejudicou demais os pobres. Ele arrebentou, foi gente comendo osso, foi gente perdendo a vida no hospital, uma tuia de vagabundo que apoiava ele, fazendo um monte de cachorrada, tocando a musiquinha no meio da Paulista e dançando com o caixão nas costas, entendeu? Desdenhando das pessoas que estavam perdendo as suas vidas, fazendo guerrinha sem vergonha política safada com o governador Dória na época, entendeu? Que foi muito mais homem do que o presidente, infelizmente, né? Realmente. Entendeu? Não chorem. Enfrentar isso como um homem. Entendeu? Vai puxar sua cana de boa, porque quando o Lula puxou a cana dele, ele puxou de boa. Puxa aí, entra aí. Vai pesquisando aí como que foi que o Lula fez, como que aconteceu com o Lula. Tal, tinha as provas lá, tal, e já era. Teve que puxar a cana e acabou. O Bolsonaro é a mesma coisa, vai ter que puxar a cana dele sim, vocês gostando, querendo ou não. A conta chegou e é hora de pagar, beleza? O Lula pagou a dele e ele tem que pagar a dele também. O Bolsonaro tem que pagar a dele. O Lula não pagou? O Lula não fez? Não se arrombou? Não pagou a dele? Pois é, o Bolsonaro agora é a vez dele. Beleza? Então assim, isso é a colheita. Tá bom? Então vocês têm que enxergar isso, enfrentar isso como homem. Como o líder de vocês disse, tem que enfrentar as coisas como homem. Beleza? E é isso. E ponto. Parar de mimimi, parar de chororô, parar com essa pataquada aí. Entendeu? Agora a gente vai pro lado de Cristo. Agora a gente vai falar das coisas espirituais. Tá? Como é que vocês, dizendo-se cristãos, vocês aí, bolsonaristas, cristão, tá? Você que é bolsonarista, mas você não é cristão, você não é da fé, sabe? Você não é batizado nas águas, você não tem uma fé de uma certa forma, você não tem a fé evangélica ou a fé que se diz cristã, você está fora dessa palavra que eu estou dizendo aqui, tá bom? Não só você, mas todos os outros religiosos que não são da fé cristã e que não são crentes. Tá? Então você que é bolsonarista, você que votou no Bolsonaro, que vota no Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, mas você não é da fé cristã, você está fora do que eu vou falar aqui agora, tá bom? Eu vou falar aqui agora com quem se diz cristão, com quem principalmente é líder de alguma igreja, não
importa se ela é grande ou pequena, isso é igreja falando em instituição, porque todos nós somos igrejas. Até você que não crê em Deus, que de repente tem outra fé, processa outra fé, você é uma igreja. Uma igreja que não sabe que é uma igreja, mas você é. Vamos lá. O que vocês fizeram, isso não é coisa de crente não. Isso é coisa de gente picareta. Isso é coisa de evangélico disfarçado, que utiliza a Bíblia, as coisas de Deus, dizendo que é cristão. E eu vou provar para vocês na própria palavra de Deus. Pessoal, só corrigindo, tá? É Lucas, capítulo 19, verso 6 em diante, tá bom? Só para vocês acompanharem. Vou colocando aí, vocês vão vendo. Apressando-se, desceu, o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Versículo 10, o último. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Foi Deus, foi Cristo que disse que quer recuperar aquilo que se havia perdido. Aí você tem a pachorra de dizer que é cristão, de dizer que é evangélico, que é cristão, e ficar xingando e ficar falando merda da esquerda, do teu irmão que votou na esquerda, que votou no PT. Não, mas o cara é a favor do aborto, o cara é a favor do homem dar o rabo, o cara é a favor da mulher isso. Meu, o cara lá fora, o político, ele pode ser o que ele quiser ser. Ele pode ser o que ele pode apoiar o que ele quiser, ele pode apoiar o Satanás, ele pode apoiar o cara da oi da goiaba pro outro, ele pode fazer o que ele quiser. É política dele, é coisa deles lá, é coisa dos homens. Não envolva fé em Cristo nessas nojeiras. Você não pode envolver Cristo nessa situação. E o outro você tem que perdoar. Você tem que olhar para eles com um olhar de misericórdia. Porque eles não conhecem a palavra. Como é que eles vão conhecer a palavra? Como é que eles vão conhecer a Cristo? Como é que eles vão ter um contato com Jesus? Se você que se diz o bonito, se você que se diz o todo-poderoso cristão, tá? O todo, principalmente você, Jesus mandou repreender, então eu vou repreender com estilo. Você que é um picareta da fé, você que é líder, se diz pastor, bispo, vice-deus ou o que você quiser se titular. Você, cara, sabendo de tudo isso, você tem a pachorra de colocar as pessoas contra as outras dentro da igreja, fazendo-os cumprir aquela palavra que, de Provérbios, que a sétima Deus abomina. 6 coisas Deus odeia e a sétima ele abomina, que é aquele que semeia a contenda entre os irmãos. E você faz uma pataquada dessa, colocando os irmãos contra irmãos por causa de política, e você vem olhar na minha cara preta feia aqui e dizer que você é servo de Deus, que você é o vice-deus, que você é o iluminado, descido o ministro da palavra, o ministro do Senhor Jesus, o representante de Deus na terra, sendo que Deus mandou você perdoar, mandou você deixar de ser cretino, picareta, acolher, ir atrás, evangelizar as pessoas, não falando besteira, não mandando ir pro inferno, que nem um monte de palhaço faz isso aí, dizendo que é servo de Deus, vai pro meio da rua falar: aceita Jesus ou vai pro fogo do inferno. Aquele evangelismo bem vagabundo, aquele evangelismo bem picareta, sabe, aquele evangelismo bem safado, sabe, porque Jesus ele foi atrás do pecador, tá aí, ó, tá aí. Jesus foi atrás, já sabia que o cara era cobrador ele é líder, ele era líder de cobradores de impostos, ele defraudava todo mundo murmurando: Jesus na casa de pecador, Jesus na casa do Lula, Jesus na casa do Lula, Jesus tá com o Lula, Jesus com a esquerda, Jesus querendo o petista aqui dentro da igreja. É a mesma patifaria, a mesma pataquada, é a mesma, só mudou a época, mas a vagabundagem é a mesma, a picaretagem é a mesma.
Jesus, né? Imagina. Aí o cara se arrepende, tá? Não vou dizer, tá? Eu não estou dizendo aqui que o Lula, que os governantes aí da esquerda se arrependeram das picaretagens que fizeram. Não estou dizendo, mas eles podem. Por que não? Bolsonaro também pode se arrepender. Bolsonaro pode pedir perdão para todo mundo que apoiou ele por todas as pataquadas que ele fez. Ele pode se arrepender. O Lula também pode ter um encontro com Cristo. Por que não? Por que ele não pode ter um encontro com Deus? Só você quer ser o paladino da justiça? Só você quer ser o dono da palavra? Só você quer ser o bonitão? Ué, não só o Lula, como qualquer outro político. Como qualquer outro político, o mais vagabundo, o mais picareta que você acha aí. Eu não sei qual que é no momento, porque a bagunça é grande. A disputa aí é muito grande. Eu não sei. Mas todos eles têm o direito de se arrepender. Todos eles dado por Deus. É um direito que não é eu que estou dando, é Deus que deu. Tá? Eles têm o direito de se arrepender, têm o direito de se voltar para Cristo, mas porém, não é bagunçado não. Tem que ter fruto de arrependimento. Frutos de arrependimento. E qual que é o fruto? Que nenhum deles tem? Nenhum deles tem. Nem líder evangélico, nem esses picareta que estão das empresas da fé se arrepende, tem vergonha na cara, fica colocando os irmãos um contra o outro. Nem vocês têm a vergonha na cara de se arrepender das picaretagens que faz. Por que um político vai se arrepender? Por que ele vai? Sendo que vocês querem passar o exemplo. Vocês são um exemplo de como ser um filho do diabo. Vocês são um exemplo de como ser o filho de Satanás, mas não filho de Deus. Como é que um político da esquerda ou da direita vai ser uma bênção? Como é que um político de todo lado que seja vai se arrepender, vai ver Jesus em você e falar, meu, esse cara aqui realmente é um servo de Deus. Eu vou falar com esse cara, eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero me batizar, e não é só isso. E tudo aquilo que eu defraudei as pessoas, tudo aquilo que eu fiz de errado, todas as picaretagens que eu fiz, todos os cachadores que eu fiz, todas as fuleiragens que eu fiz, sabe, eu quero retribuir 1000 vezes mais, eu quero me desfazer de todo aquele dinheiro que eu tenho, que não é meu, que eu roubei do povo, sabe, eu quero me desfazer de tudo isso, nem que eu tenha que recusar o meu mandato, sabe, nem que eu tenha que renunciar ao meu mandato. Eu quero Jesus e vou renunciar ao meu mandato, porque eu não quero mais essa vida de picaretagem, de ladruagem, de vagabundagem para mim. Eu não quero mais. Eu quero Cristo, eu quero adorar o nome dele, eu quero que eles tomem conta do meu coração e da minha vida, sabe? Eu quero abandonar essa vida de político picareta que eu tive até hoje. O cara pode ter, qualquer um político pode ter essa atitude, mas como que eles vão ter seus animais? Como que ele vai ter esse tipo de atitude se só tem vagabundo empresário da fé na frente de uma igreja? Como? E vocês não se arrependem, eles já vê a vagabundagem de vocês de longe. Como é que eles vão se arrepender? Como? Vocês, como Jesus disse naquela época, para os escribas e fariseus da época, vocês não entram no céu nem deixam os outros entrarem. Malditos. É isso que vocês estão sendo. E o meu conselho é que vocês se arrependam o quanto antes. Arrependam-se, porque senão a madeirada vai ser feia. A picaretagem, vocês não viram nada. O fruto, o que Bolsonaro está colhendo é pouco perto do que vocês vão colher. O que o Bolsonaro está colhendo é pouco perto do que vai acontecer com vocês. Todos vocês que vieram com essas falsas profecias, todos vocês que vieram com essas falsas pregação, colocando irmão contra irmão, fazendo essas pataquadas que vocês fizeram dentro da igreja, usando as coisas de Deus, usando a palavra de Deus, usando as coisas do Senhor, vocês não têm noção do que, se vocês não se arrependerem, vocês não têm noção do que está sendo preparado para vocês. E eu não sou profeta não, hein? Eu não sou profeta, tá? Digamos que eu sou o vaso sanitário que Deus está usando nesse momento para falar com os vasos de ouro, os vasos dourados, né? Os vasos reluzentes, os vasos de barro, né? Tudo sendo exortado pelo vaso sanitário. Olha que legal. Pois é assim que eu me sinto, mas fico muito feliz por Deus estar usando o vaso sanitário dele, que seja.
porque eu não quero glória para mim. Eu não quero glória para mim, porque a glória é para Ele, só pertence a Ele. E sabe qual é a verdade? É que todos vocês, nós na realidade, a gente não quer Cristo. A gente nunca quer Cristo. A gente quer ser alguma coisa. Você pode ver, você fala que não tem tempo para ler a palavra. Você fala que não tem tempo para ler a palavra. Mas você tem tempo para ficar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Não estou dizendo que isso é pecado. Não estou dizendo que você não pode ficar. Mas você, eu e muitos outros, tem mais, nunca deixa de ter tempo para o celular, para as redes sociais, mas para ler a palavra, esqueci, não deu, isso é só um dos pontos, tá? Então, é isso aí, tá? É só um recadinho que tá vindo lá do papai para vocês. Para de pataquada, arrependam-se das palhaçadas que vocês fizeram e para de julgar um ao outro. Para com essas pataquadas. Tá? E qual que é a função da igreja, da verdadeira igreja? A função da verdadeira igreja é acolher. Não é fazer da igreja palco político, não é falar, porque não, tá, agora eu sou evangélico, né? O cara vem da esquerda, né? Não, tá, eu me arrependi, agora eu tô no Senhor Jesus e tal, pá. Eu queria só falar um negocinho aqui e tal, do irmão, do candidato lá de tal. Não vai falar nada não, aqui não. Você pode falar na sua rede social, pessoal, você pode falar em qualquer outro lugar, mas aqui na igreja, aonde a gente se juntar aqui, no lugar que a gente escolheu para se juntar com o pessoal aqui, não se fala de político, não vai se falar de político A, B ou C, aqui não vai falar. E se falar, o microfone será cortado e o senhor convidado a se retirar do altar e sentar na cadeira e ficar esperando o culto terminar. Lá na sua rede social, o senhor fala. Beleza? Aqui não. Aqui é um espaço que a gente reservou para cantar louvores ao Altíssimo, dar um bom testemunho de algum milagre que Deus fez e pregar a sua santa palavra para que a gente venha a cada dia se adequar àquilo que Ele tem para nós. Ponto. Passou disso é pataquada. Passou disso é patifaria. Certo? E é isso daí. A realidade é essa. Beleza? Então, que sejam desse jeito. É assim que é para ser. Tanto com esquerda quanto com direita. Isso que é para ser, porque ninguém pode falar de ninguém, ninguém pode falar de ninguém. Todo mundo tem uma sujeira no olhinho da sua goiaba que precisa se limpar todos os dias, que precisa da graça de Cristo para ser diferente todos os dias. Todo mundo tem, beleza? Então é isso. Tá dado o recado. Que Deus abençoe vocês, que seja uma semana maravilhosa para todos vocês e até breve. Até a semana que vem. Valeu. Eles pregam humildade, mas vivem no luxo. Falam de céu, mas acumulam na terra. E os políticos cumprem a Bíblia? Não, só cumprem o acordo.